Se apresente para o povo, se é que alguém não te conhece ainda, Lamartine. Bom, Vilela, muito bom estar aqui mais uma vez, né? Pela primeira vez usando isso aqui. O fone de ouvido. Mas é muito bom estar aqui também com o Daniel, um amigo querido, um craque também do Apocalipse. Dos estudos. E um prazer, acho que vai ser um tema bem bacana da gente falar. Pediram muito. Muita gente pede que a gente esteja junto, e o que as pessoas não sabem que a gente tem um ótimo relacionamento. E tivemos juntos nos Estados Unidos, né? Em Orlando? Em Orlando. E vai ser um prazer, a gente vai falar sobre o conclave, sobre o próximo Papa, algumas das profecias, né, que virão, São Malaquias, também a profecia de Apocalipse 17, dos 8 papas. Eu acho que tem muita coisa para falar também sobre a morte do Papa Francisco, né? Quais os caminhos que talvez a igreja siga, se vai seguir para o lado progressista ou se vai ter um Papa mais conservador. Acho que tem muita coisa para ser dita. Assistiu o filme Conclave? Ainda não, mas preciso muito assistir. Todo mundo tá me falando que eu vou comentar aqui sobre o filme e se tem alguma possibilidade de acontecer alguma coisa daquele jeito que aconteceu no filme. E agora vamos chamar direto de Roma, que vai participar do Conclave. Por essa vocês não esperavam. Ele está em Roma agora, do lado de... Ele está numa casa encostada no Vaticano, muro a muro com o Vaticano. Daniel, onde você está? Vilela, tudo bem? Tá sem som. Caro Lamartine, que alegria contar com a presença de vocês, uma honra muito grande. Fiquei um pouco triste porque na hora que a gente se juntou, eu não estou presencialmente aí em São Paulo, né? Então fiquei um pouquinho angustiado aqui, mas eu sei que vai ser uma conversa muito legal. Eu estou numa localização secreta, porque você viu que teve apagão hoje, né? Verdade. Então eu tô no meu refúgio, eu não posso revelar onde é que é o meu refúgio, né? Senão vai aparecer um monte de tricolor flamenguista lá pedindo um lugarzinho no meu refúgio, né? Verdade. Então ficaremos com a localização certeira aí, sem divulgação. E fica tranquilo, Daniel, que quando você voltar para São Paulo a gente faz essa reunião de novo aí com outro assunto tranquilamente. E eu acho que como que a gente pode começar, hein, Lamartine e o Daniel? Vamos dar que contexto a gente dá para... Eu vou dar oportunidade pro Daniel, então. Daniel, como a gente começa falando sobre essa profecia, sobre o que ronda, sobre os possíveis candidatos? O que você quer? Como você quer começar o papo? Bom, vou tentar ir um pouquinho para além do que tem sido falado, né? A gente já falou muito, eu falei no meu canal, eu sei que o pastor Lamartine falou também, sobre o São Malaquias, sobre até a profecia de Nostradamus sobre esse assunto, né? Que ele fala sobre o Papa Negro e tal. Eu acho que o que é interessante a gente falar é que, para além do grupo progressista, do grupo conservador, a gente tem outros grupos de interesse ali dentro, né? Como a famosa máfia de St. Gallen, né? Ou máfia de São Galo, que é uma região na Suíça onde esses cardeais progressistas se reúnem, ou se reuniam, segundo algumas teorias, de que esse grupo não existe mais. Mas nós sabemos que existe influência não apenas dessa máfia, que quer manter a igreja numa linha mais globalista, mais progressista, mais politicamente correta, mas a gente tem influência também de algumas sociedades secretas, temos influência de outros estados, existe um interesse da Rússia na próxima sucessão, existe um interesse de Israel, existem vários países que têm interesse nessa sucessão também. Então, mais do que uma questão teológica ou religiosa, há uma questão também não só geopolítica, mas uma questão conspiratória também, porque a gente sabe, assim como nós vimos na história e nós vimos também no filme Conclave, sempre nessa época de Conclave aparecem o famoso compromate, né, informações comprometedoras de alguns daqueles que estão sendo cotados, né? Por exemplo, na eleição do Conclave que escolheu o Papa Bento XVI, né, o Joseph Ratzinger, na verdade, os progressistas, essa máfia de St. Gallen, queria já o Jorge Mário Bergoglio, né, que era o Papa Francisco. Só que o Papa Francisco ainda tinha algumas capivaras ali no armário para resolver. Ele estava sendo intimado a depor num caso de tortura de 2 padres jesuítas argentinos na época da ditadura na Argentina, e também estava havendo uma polêmica de que ele teria um filho
né? Aí existiria um filho dele. Então, naquela época ficou difícil para ele entrar. E aí depois, segundo a gente viu, entrou o Joseph Ratzinger, né, que virou Bento XVI. Mas aí o que acontece? Acontece os Vatilix, né, que foram vários documentos comprometedores saindo ali, colocando responsabilização no Bento XVI com relação a questões não só de questões econômicas comprometedoras, mas também uma certa negligência na hora de punir desvios de conduta moral de alguns líderes religiosos. Então, é uma conspiração muito forte, eles ficam fechados ali o tempo todo, não entra celular, não entra câmera, não entra ninguém. Então, existe uma briga boa e o problema é que o Papa Francisco, dos cardeais que a gente tem hoje no colégio de cardeais, 78% dos integrantes foram escolhidos por ele. Então ele deixou já tudo preparado para que a continuidade do pensamento dele fosse garantida, a não ser que a gente tenha um evento cisne negro, como aconteceu no filme Conclave, né? Vou passar a palavra e deixar o meu querido amigo pastor Lamartine contribuir também. Antes do Lamartine falar, o evento cisne negro que você se refere ao filme é aquela revelação final? Não, o que acontece no filme são aquelas bombas que explodem ao redor ali, que acabam vitimando várias pessoas. Aquilo ali dá uma guinada no clima para dentro do conclave para escolher um líder que fosse, a princípio, né? Vou dar um spoiler no filme aqui. Quem não quiser ouvir, tampa o ouvido e bota uma massa miolo de pão no ouvido aí. Quando começam as bombas, aí começa aquele discurso: olha, a Europa deixou pessoas do Oriente entrar aqui, a Europa está sendo dominada, então a gente precisa de um Papa mais durão. Então, isso favorece o Papa conservador. Só que no meio dessa história, aparece aquele Coringa, né, que é aquele cardeal que surgiu do nada, né, foi escolhido in pectore, né, in pectore em latim é no peito, né, foi escolhido secretamente pelo Papa, que não é nominado, né? No filme Conclave, o Papa que falece não tem nome, mas ele se assemelha um pouco ao Papa Francisco, e o filme foi um pouco premonitório, né? Porque foi lançado um pouco antes do falecimento do Papa Francisco. Tudo bem que ele já estava com a saúde comprometida. Então, parecia que tudo ia indicar esse evento cisne negro uma vitória do Papa conservador, só que aí aparece esse cardeal que veio do Oriente, ele tinha servido no Afeganistão, e ele falou: olha, ao contrário de todos vocês, eu entendo a mentalidade do povo islâmico, e eu acho que aí eles entendem que seria mais interessante escolher, em vez do cardeal conservador, escolher um cardeal que tinha experiência e convivência e entendia a mentalidade desse povo. Em vez de querer brigar, ele tinha um carinho, um amor por esses povos orientais também. Então, não sei se vai acontecer algo no meio do conclave, que está agendado, se eu não me engano, 6 ou 7 de agosto agora para começar. Tem numa hora também... 7 de maio. 7 de maio. Maio, não sei porque eu falei agosto, perdão. E tem também uma conversa no meio do filme dos caras falando, a Igreja Católica é muito tranquila em relação ao islamismo, mas eles não têm essa mesma visão dos cristãos, né? Exato. Isso é algo importante também. Mas assim, rapidinho para encerrar. Na época que João Paulo II venceu, havia o problema da Guerra Fria. Então ele, na condição de polonês, ele seria o cara ideal para fazer essa ponte. Depois, quando a gente teve o Bento XVI chegando, né, a igreja estava tentando também trazer mais credibilidade, né, superar aqueles escândalos, então traz um teólogo de alta patente. E depois do Bento XVI, o que acontece? Na América do Sul, a América do Sul era a região onde os católicos estavam perdendo mais membros, né, para as igrejas protestantes. Então, para eles foi muito interessante escolher um papa, o primeiro papa da América do Sul e o primeiro papa jesuíta. Isso é muito importante. Se você quiser, a gente volta nesse assunto depois. Vamos falar. Como hoje a gente vê um problema assim do extremismo islâmico voltando por um lado, por outro lado o problema da Rússia, talvez isso influencie também a escolha desse novo papa. Verdade. Eu quero agradecer a tua presença, agradecer o pessoal que está aqui no chat já bombando aqui, e agradecer também a nossa parceirona de longa data, não é, o Léo? Exatamente. A Insider, que está aqui comigo sempre e que está patrocinando e é responsável... No mês de aniversário. No mês de aniversário. É responsável por programas especiais como esse, e como está no mês de aniversário, vai chegar até 30% de desconto. Com o nosso desconto. Com os combos lá e com o nosso cupom. Exatamente. Então, colocando link na descrição e o QR Code na tela. Vai direto com o nosso cupom. Então,
vamos agora ao Lamartine. E lembrando que o pessoal no chat tá bravo aqui, chamaram 2 protestantes. Lembrando que é só voltar na nossa agenda, tem lá o programa da semana passada, só com católicos. Então a gente fez toda a cobertura também da morte e da sucessão do Papa Francisco semana passada, segunda-feira também. E Lamartine? Bom, eu acredito que, em função de tudo que está acontecendo na geopolítica do mundo, é muito difícil que o próximo Papa não tenha um viés mais progressista. Porque hoje o que acontece é o seguinte: existe uma guerra ideológica entre os globalistas e os que têm uma visão conservadora, mais nacionalista. E esta guerra é uma outra versão de uma Guerra Fria. No passado, a Guerra Fria era entre Rússia e Estados Unidos, a discussão era entre comunismo e capitalismo. Hoje isso praticamente não existe mais. Hoje até o marxismo já tem uma outra terminologia, o marxismo ideológico, né? Então, obviamente, os chamados marxistas ideológicos, eles não são mais a favor de lutas de classes, mas eles são muito mais a favor de uma agenda que vem quebrar os paradigmas da sociedade ocidental, o que quer dizer, por exemplo, a visão judaico-cristã. Então, essa é a luta que está acontecendo no mundo. E o Papa Francisco, ele tinha um viés muito mais progressista também nesse sentido. Verdade. O fato dele ser um Papa que tinha uma opção pelos pobres, isso é bonito, isso é louvável. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus também, certa vez, disse para os discípulos, né? Olha, eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive preso e fostes me visitar. E os discípulos perguntaram, mas quando nós fizemos isso? E Jesus falou, todas as vezes que vocês fizerem aos meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. Então, eu creio que a igreja, ela tem que sentir a dor dos desvalidos. Então, agora, uma coisa é você ser a favor dos pobres, dos necessitados. Outra coisa é você ser a favor da pobreza. Então, o fato de que o evangelho ele se preocupa com os que têm menos, não quer dizer que o evangelho seja a favor do comunismo ou do socialismo, muito pelo contrário. Existem muitas pessoas que afirmam que Jesus era comunista. Isso é uma absurda. Né? Afinal de contas, Jesus viveu há 2000 anos atrás e o comunismo ele nasceu na Revolução Bolchevique em 1917. O que eu quero dizer com isso? O fato do Papa Francisco ter uma visão de cuidar dos mais desfavorecidos é muito bom, mas por outro lado, ele ser favorável a nações que são, por exemplo, com lideranças tirânicas, antidemocráticas, como, por exemplo, ser chamados pelos palestinos, né, e até mesmo pelo Hamas como um amigo, isso é um problema sério. Ter uma boa relação, por exemplo, com Venezuela do Maduro, isso é algo que realmente, de fato, preocupa. E como o próprio Daniel falou, dos 135 cardeais que estarão votando, ele tem a maioria, ele indicou a maioria. E a verdade é que a partir do dia 7 vai começar, de fato, o conclave, as votações, as negociações políticas, para que, então, o Papa que obtiver 2/3 desses votos, portanto, 91 votos, vai ser o novo Papa. E tem aquela questão da fumaça preta, enquanto não chegarem à conclusão. Passou só um pouquinho, o pessoal tá reclamando que tá com uma música de fundo aqui, ô Léo. É zoeira do pessoal? Mano? É, porque aqui não tem nada aberto. Então, mas é só checar aqui quem tá assistindo. Eu vou ver aqui. É zoeira do pessoal? Mano? É, porque aqui não tem nada aberto. Tá rolando aí, né? Não sei, tem alguém que vê, eu não consigo ouvir aqui. Checa aí, a Fabi não tá por aí? Alguém tem que ver a live. Eu destrovar um Chitãozinho Chororó. Então, o pessoal tava tocando. É zoeira da galera ou não? Então, deve ser zoeira. Pode ser zoeira, desculpa, pastor. Então, assim, o que eu vejo é que hoje essa guerra que está acontecendo no mundo, essa guerra por narrativas, né, que está acontecendo em todos os sentidos, ela tem os seus maiores representantes, com
a Europa globalista contra o Donald Trump, que é nacionalista, né? Então, para onde eu vejo? Eu vejo que a igreja ela vai tentar descobrir qual é a melhor opção. Estou fazendo uma análise meramente geopolítica ou política. Agora, se você olhar para as escrituras e olhar para aquilo que a gente imagina que vai acontecer, eu tenho a impressão que vai ser um Papa progressista. Um Papa que vai buscar, obviamente, um consenso entre as principais religiões do mundo. E, de fato, o que foi dito é verdade. Ele olhava com bons olhos, né, uma aproximação das demais religiões, né, o judaísmo e o islamismo, porém, os islâmicos eles não têm essa visão. Eles têm uma visão ao contrário. A escatologia dos islâmicos é uma escatologia onde eles vão dominar o mundo por uma guerra, a jihad, uma guerra santa, em que as nações dominadas ou elas terão que se submeter ou vão morrer. E a maneira como eles querem estabelecer isso não é somente por uma guerra, é por uma dominação econômica, é pela dominação também através do número de filhos que eles têm. Hoje a Europa, algumas nações como Bélgica, como França, como Inglaterra, como Alemanha, estão sendo cada vez mais invadidas pelos povos islâmicos, né, por aqueles refugiados que vêm de outros países em guerra, mas na verdade isso é uma decisão consciente para que dentro de 30, 40, 50 anos a Europa seja um continente islâmico. Então, dentro de um viés escatológico, não existe muita possibilidade, na visão islâmica, de um acordo, né, de uma religião única. Porém, quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que o governo do anticristo vai criar uma religião única. E, na minha opinião, essa religião ela vai juntar esses três maiores segmentos, que é islamismo, judaísmo e cristianismo, e vão criar uma religião onde o anticristo seja o representante de todas elas. Portanto, aquele grande acordo de paz que Daniel capítulo 9 preconiza, vai ser um acordo que vai passar pela questão da religiosidade. E, em outras palavras, se nós estivermos chegando de fato perto disso, é necessário que tenha um Papa que seja progressista e que esteja aberto para conversar com as outras religiões. Porque se for um Papa conservador, ele não vai admitir, por exemplo, sentar com alguém que não reconheça Jesus como Deus. Ele não vai aceitar, né, sentar junto com evangélicos, que são contrários a alguns dogmas da Igreja Católica. Agora, se nós estamos nos aproximando, de fato, do fim dos tempos e do levantamento desse governo do anticristo, a Bíblia mostra lá em Apocalipse 13 que quem vai viabilizar este acordo, que é muito mais do que um acordo político e econômico, é o falso profeta e, como alguns acreditam, será um líder religioso de grande proeminência. Alguns chegam até a afirmar que é um papa, né? E então, assim, a gente precisa estar analisando tudo isso, esperar acontecer, né? E depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão das profecias, né? Ô, Daniel, em relação a esse Papa, o sucessor do Papa Francisco, a gente tem nessa corrida aí, a gente tem alguns favoritos, porque eu escuto muito de um Papa, de um cardeal filipino, tem o Sará também, né, que é o Papa africano, acho que é ele, né? Tem também o Pietro Parolin, né, são três italianos, são três italianos, tem um americano também, tem um filipino, você tem um que está lá em Israel, né, que ele é o líder tanto de Jordânia, quanto Palestina, quanto Chipre e Israel. Quer dizer, existem alguns, eu tenho o nome desses todos aqui, mas é aquilo, se as profecias no caso de São Malaquias e também essa visão do Apocalipse 17, teria que ser um Papa italiano, né? O que você acha, Daniel? Para onde está se encaminhando e em relação à profecia também? Que leitura que você faz em relação ao sucessor? Então,
eu fiz um exercício interessante, que é o exercício de tentar comparar o filme O Conclave com os cardeais da vida real. Porque existe essa comparação, né? Para quem conhece, por exemplo, o livro, em português ficou O Último Papa, que é do ex-jesuíta Malachi Martin, né? Malachi Martin foi um autor muito importante, porque ele era o insider do Vaticano, ele era assessor do cardeal Agustin Bea na época do Concílio Vaticano II, o cardeal Agustin Bea era um dos mais importantes nesse evento de modernização, que foi o Concílio Vaticano II, uma grande vitória, né, para os progressistas. Então, no livro O Último Papa, em inglês o título é Windswept House, ele contou uma história ali que ele diz que é 80% realidade, só que passada por uma ficção. Então, ele inventa nomes fictícios para figuras reais. Eu consigo fazer esse exercício com o filme O Conclave, ainda que o filme seja uma ficção, mas você consegue identificar várias equivalências, né, dentro da realidade, né, dos que existem, tá? Por exemplo, a gente tem o Pietro Parolin, né? O Pietro Parolin poderia ser o cardeal Thomas Lawrence. O cardeal Thomas Lawrence é aquele cara do Ralph Fiennes, né? Que foi o cara que era o chefe ali o decano, né? Do colégio dos cardeais, né? Ele é o secretário de Estado. Ah, é? Secretário de Estado do Vaticano. Exatamente. Seria Obrigado equivalente aí. ao primeiro-ministro, né? Tá. Exatamente. Ele que coordenou ali todo o evento, votação, né? A liturgia e tal. Então, assim, o Parolin, assim como o Lawrence no filme, ele é um moderado, né? Com papel central na organização ali do conclave, porque Parolin é o cara que vai comandar o conclave na vida real, né? Então, tem uma direta equivalência. Se no filme um cara chamado fictício, cardeal Thomas Lawrence, comandou, na vida real, o Pietro Parolin que vai comandar, tá? Então, assim, o Pietro Parolin é um candidato também, assim como no filme o cardeal Thomas Lawrence também era um candidato e recebeu alguns votos, né? A gente no filme tinha aquele cardeal Joshua Adeyemi, né? E alguns acham que ele poderia ser um equivalente na vida real com o Robert Bessungo, né? Que também tá disputando aí. No filme, o grande demônio do filme, que é o conservador, que é o cardeal Goffredo Tedesco, na vida real poderia ser o Peter Erdo, né? Porque é muito conservador, defende aquela ideia da missa tridentina, igreja tradicional, e obviamente enfrenta uma resistência ferrenha dos progressistas, né? Inclusive... É o húngaro, né? É húngaro? Que tá alinhado com o próprio presidente da Hungria, que é totalmente conservador. É muito provável que não seja ele, porque não tem o viés que se espera, né, da Europa e dos globalistas. Exatamente. E aí tem uma curiosidade que talvez algumas pessoas não saibam, porque, se eu não estou enganado, em 2005 foi a eleição que escolheu o Bento XVI. Eles já queriam, o grupo, né, da máfia de Saint-Gallen, ou os progressistas, já queriam entronizar o Papa Francisco. Mas, como eu falei, ele tinha ali algumas capivaras ainda para resolver. E aí, o grande objetivo deles não era nem, nosso sonho é escolher o Papa Francisco. O grande objetivo era impedir o Peter Erdo, que é esse ultraconservador, de vencer. Então, o maior objetivo desses grupos no Vaticano não é nem colocar o ideal, é impedir esse cara conservador de chegar ao poder. Só que aí, na época, o que eles fizeram? Como o nome do Jorge Mário Bergoglio, que virou Papa Francisco, não conseguiu ascender muito, porque ele mesmo falou, não quero, né? Na época, o Papa Francisco falou, melhor não botar meu nome não, que eu ainda estou resolvendo os probleminhas, isso vai trazer problema para mim e para vocês. Então ele falou, tô fora. E aí esse grupo escolheu o Bento XVI, que o Bento XVI foi um menos pior para eles, mas o grande objetivo seria evitar o Peter Erdo de chegar ao poder, assim como no filme a gente viu o cardeal Goffredo Tedesco, que é aquele ultra conservador, né? E a gente tem também o cardeal da vida real, né? O Pier Battista Pizzaballa, né? Que no filme poderia ser o Vincent Benítez, né? Que é esse... É chato, ô Vilela, pode dar spoiler do filme? Falar como é que termina pode sim, lá? pode sim. Já tem um tempinho o filme também, né? Quem não viu deu mole, né? Então, o cardeal Vincent Benítez é esse cara que ninguém conhecia no filme, que ele chega do nada e todo mundo fala, não, mas você não é cardeal, não te conheço. Aí eles levantam os documentos e descobrem que o Papa que faleceu, o filme não dá o nome,
claro, para não deixar evidente que está falando do Francisco. E aí, eles falam que ele foi escolhido secretamente, ou seja, eles chamam isso na doutrina católica in pectore, né? Então, o Vicente Benítez, ele pode ser o Pier Battista Pizzaballa. Por quê? Os dois são outsiders, tá? Com perfis assim, mais humildes, mais reformistas e tal, e surge como uma surpresa, né? Agora, tem muita gente que acha que o cardeal Vicente Benítez, que é o outsider que vence, pode ser o Luiz Antônio Tagle, né? Porque o Luiz Antônio Tagle, o cardeal da vida real, ele é asiático, ele é mais jovem, tá? E ele é um cara ali que seria uma oxigenação, seria ali um renovo para o Vaticano. O Daniel, tá? Agora que eu lembrei que o pastor Lamartine falou que não tinha visto o filme, né? Acabei dando spoiler, pastor, perdão. Não, que isso, eu vou sair daqui e vou assistir. Não, e o pessoal que tá aqui no chat falou, não adianta você dar spoiler que eu não vou lembrar o nome dos personagens do filme mesmo, fica tranquilo. Não, mas a minha questão é o seguinte, o Pizzaballa, pelo fato dele ser o patriarca lá das regiões de Israel, Palestina, você não acha que ele, se houver um viés aí de fazer um acordo entre as religiões, ele seria interessante nesse sentido? 100%, pastor, muito obrigado, tá? Por quê? Inclusive, o Pizzaballa, ele disse que ele quer tornar Jerusalém uma casa comum para todos os povos, ou seja, exatamente. fomentar o ecumenismo. Entendeu? Fomentar o ecumenismo, a religião global, que parece que vai ser a grande missão do novo Papa. A grande missão do novo Papa será reunir todas as religiões numa única, criando isso que a Bíblia já falava, né, sobre essa padronização de um governo global com uma única religião, uma única moeda e tal. Então, não, e hoje o grande conflito do mundo é o conflito de Israel-Palestina, Israel-Hamas. E um homem como esse, que tem trânsito Jordânia, Palestina, Chipre, Israel, ele pode ser a pessoa adequada para fazer a paz. E quando a gente fala de uma paz, a gente sabe que o governo do anticristo precisa ser precedido por um acordo de paz aí de 7 anos. Um grande acordo de paz, né? Então, saiu até uma matéria agora no site Vatican News, né? A galera consegue ler em português, porque tem versão em português, né? Falando que o Pizzaballa, né, do Patriarcado Latino de Jerusalém, propondo essa ideia de Jerusalém ser a cidade de todas as religiões. Isso viabilizaria a reconstrução do templo, né? E outra coisa, obviamente ainda não comprei essa narrativa dessa visão dos 8 papas. Depois eu vou explicar por que eu não concordo. Mas, de qualquer maneira, ele é um italiano. Embora ele não se chame Pietro, ele pode escolher. Ele não tem o nome de batismo de Pedro, mas ele pode escolher o nome de Pedro para o papado dele, né? Caso ele seja eleito. Então, aqui fica uma interrogação, né, Daniel? Exatamente. Então, tem muito tempo que não tem um Papa italiano, existe um clamor para que isso aconteça. A gente teve, por exemplo, vamos analisar os últimos aqui. Francisco, descendente de italiano, Bergoglio, porém argentino. Primeiro Papa argentino, primeiro jesuíta. Antes dele, a gente teve Josef Ratzinger, alemão. Antes do Ratzinger, tivemos Karol Wojtyła, que é o polonês. João Paulo II. Então, a galera tá cobrando, cadê o italiano? Então, como a profecia de São Malaquias diz que o último Papa será o Petrus Romanus, né? Tem até um livro interessante sobre isso, chamado Petrus Romanus, do Thomas Horn e o Chris Putnam, fica de dica para quem quiser estudar. A gente fica assim, caramba. Apesar de que o nome dele é como se fosse Pedro Batista, né? Pier Battista, né? Pizzaballa. Ele já tem um Pier ali no meio do negócio, né? Será que é isso? Não sei. É tudo altamente especulativo, né? Parece muita viagem na maionese. Mas eu sempre digo, não adianta a gente se estressar. Nostradamus vai acertar. São Malaquias vai acertar. É só aguardar. Vamos aguardar um pouquinho aí, vamos ver o que vai acontecer. O tempo vai dizer se isso tudo é lorota ou se tinha fundo de verdade. Pois é. Eu acho muito boa a colocação dele. Primeiro, porque o São Malaquias, ele na verdade, ele faz uma profecia de 113 papas,
onde cada um deles tem um pequeno verseto em latim, onde é definido o tipo de personalidade, qual a circunstância que ele viveria, e que o último Papa, o 113º, o Petrus Romanus, ele governaria num tempo de grande tribulação. Então, isso de alguma maneira, se ele estiver correto, pode ser que seja a grande tribulação, e a grande tribulação nada mais é do que o tempo de governo do anticristo, não é? Entretanto, a profecia de Apocalipse 17, que as pessoas tentam juntar uma coisa com outra, tem que fazer muito malabarismo teológico para você tentar dizer que a partir lá do Acordo de Latrão, que foi feito por Mussolini também a Roma, criou o Vaticano em 1929, e aí vem os 8 papas, e esse último seria o 8º. Ali tem muito malabarismo teológico e de interpretação bíblica. Depois a gente vai falar sobre isso. O que, na minha opinião, deve acontecer é que, por exemplo, qual é o nome do Papa que é filipino? Tem até aqui. É o Tagle. Eu não vejo muito como ele pode se encaixar dentro de uma narrativa profética, tá? Eu não vejo. Do ponto de vista geopolítico, tudo bem, porque é uma forma da igreja querer ganhar proeminência na Ásia. Né? Nunca houve assim. Mas, na minha opinião, pelo próprio clamor do povo italiano, eu acho que deve ser um dos 3. E tem o Papa africano também, né? Então, com o mesmo objetivo, de ganhar a proeminência. Mas se nós estamos caminhando, vamos dizer assim, para os momentos derradeiros da história, eu acho que não faria muito sentido que não fosse um Papa italiano. Entendi. E o que diz Malaquias? Você tem a citação? São Malaquias? São Malaquias. Então, eu tenho que entrar até na outra live de São Malaquias aqui, porque eu vou dizer o que mostra aqui, ó. Live. Mas enquanto isso, o Daniel, se quiser comentar alguma coisa sobre essa profecia de São Malaquias. Então, a profecia de São Malaquias, as profecias trazem um título para esse Papa e uma frase, entendeu? Então o título mesmo. É Petrus Romanus, né? Que é o Pedro Romano. E aí tem uma frase em latim que é grande, mas se a gente for traduzir, diz assim: na perseguição final da Santa Igreja Romana reinará Petrus Romanus, ou seja, Pedro o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações, após as quais a cidade das 7 colinas, aí subentende-se Roma, será destruída e o juiz terrível julgará o seu povo. Fim. Aí terminam as profecias. Como as profecias terminam ali, os caras falam, meu irmão, então é um apocalipse, né? Aí acabou, não tem mais Vaticano, não tem mais Papa, não tem mais Basílica de São Pedro, catolicismo, né? E assim, a cidade de 7 colinas pode ser Roma, mas pode ser Istambul também. Ah, é? Também tem 7 colinas. Também cabe. Porque isso também leva uma reflexão, porque existem dentro dos escatologistas aqueles que acreditam que o anticristo não virá de Roma, mas virá dos islâmicos. Entendi. Por quê? Porque a profecia de Apocalipse 17 está completamente ligada à Babilônia. E a Babilônia, se você tomar pelo aspecto espiritual, a Babilônia é a falsa religião. Quando você lê Apocalipse 17, você vê claramente que há uma mulher que está sentada sobre uma besta. E essa mulher é uma meretriz. E na Bíblia, a falsa religião é sempre comparada a uma prostituta, espiritualmente falando. Então, alguns afirmam, né, que seria a Igreja Romana. Isso tudo é uma conjectura e tal. Mas, de qualquer forma, o que a gente percebe é que os capítulos 17 e 18 de Apocalipse falam da destruição da Babilônia. Alguns interpretam mais literalmente a Babilônia como a região ali onde está o Iraque hoje, entre o Tigre e o Eufrates. Alguns acreditam que é a religião do Islã. Porque se você olhar e fizer uma análise da escatologia dos islâmicos, ela é muito... O 12º imã, que é o Imã Mahdi, ele parece muito com o anticristo da Bíblia. Tem muitas semelhanças.
E ele vem para produzir uma guerra islâmica, uma jihad, que vai determinar o fim do mundo. Agora, portanto, não dá para você afirmar, porque tem gente que quer de toda maneira dizer que não, é Roma. Eu pessoalmente não acredito nisso, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, quando fala de Roma, está falando do Império Romano, que não diz respeito ao que é Itália hoje. Sim. O Império Romano ele envolvia muito mais do que isso. Ele é praticamente toda a Europa e parte do Islã, e parte do Oriente também. Então, na minha opinião, hoje você não tem como saber exatamente. Nós precisamos, obviamente, estudar essas interpretações e tentar identificar os aspectos que são interessantes e os aspectos que não são interessantes, porque o grande público, na verdade, ele vai ouvir o que a gente está dizendo e vai replicar sem ter entendimento. E, na minha opinião, toda vez que alguém vem e faz um prognóstico escatológico que tenha furos teológicos, gera uma coisa muito ruim, porque as pessoas vão ridicularizar e vão chamar aquilo que a Bíblia chama de fato a profecia do fim dos tempos, como se fosse mais uma das teorias da conspiração que não deu certo. Como todos aqueles que marcaram data e que não se cumpriram e tudo mais. Então, eu acho que pra gente vale muito a pena a gente tentar analisar primeiro a questão geopolítica, as possíveis tendências, mas quando for entrar no texto de Apocalipse 17, a gente tem que ir a fundo e fazer as observações que o texto bíblico faz, e não tentar dar uma coxambrada, uma ajeitada para poder, né, gerar uma expectativa que possa gerar cliques e tudo mais. A gente tem uma participação do Daniel Mastral aqui, né? No passado, que ele fala sobre o próximo Papa. O que ele fala tá cheio de furos. Ele tá cheio de furos. Não, ele fala que o próximo Papa seria o Papa que iria... ele primeiro diz, né, que ele analisa, né, a criação do Vaticano a partir de 1929. Ele disse que o primeiro Papa não poderia fazer parte, porque quando foi criado... ele já existia. Então ele começa a contar a partir do segundo Papa. Deixa eu até ver aqui a questão, né? Tá. Os papas que existiram a partir ali da criação do Vaticano, olha, são... O primeiro é Pio XII, o segundo é Papa João XXIII, depois é o Papa Paulo VI, depois... é o João Paulo I, aquele que morreu em 33 dias, ele foi Papa por 33 dias. Depois é o Papa João Paulo II, né, que foi um Papa muito amado. Depois o Papa Bento XVI, que acabou renunciando. E o sétimo Papa Francisco. Mas ele faz assim algumas concessões na interpretação bíblica. E ele afirma, e para mim o maior erro é que se ele afirma que o próximo Papa é o anticristo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que dá para você saber quando Jesus volta. Porque na Bíblia, o anticristo ele vai fazer um acordo de paz de 7 anos. Tá certo? Então, no dia que o camarada faz esse acordo de paz, você já pode contar 7 anos e saber quando Cristo vem. Entendi. E Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Então, é impossível alguém saber exatamente quem quer que esteja, porque se você sabe quem é, você sabe a volta de Jesus, o dia e a hora. Ninguém pode saber. Então, quando a gente chegar nesse aspecto, eu quero colocar no texto alguns prós e alguns contras dessa interpretação do Daniel Mastral, né? Ele não está mais aqui entre nós, mas eu sempre fui contrário a essas afirmações dele muito peremptórias, muito objetivas e definitivas, porque eu acho que ninguém tem, de fato, essa revelação. Ô Léo, tem alguma pergunta, alguma dúvida em cima do que a gente já falou, ou vamos deixar para mais para frente? Tem uma aqui que fala de São Malaquias, né? Então o João Marco pergunta pro Lamartine, segundo a profecia de São Malaquias, o próximo Papa seria o último. Como a teologia cristã vê esse tipo de previsão? Que ele acabou de responder, só deixando registrado aqui, ó. Tem base bíblica ou é considerado superstição? Bom, para nós evangélicos, nós só entendemos como
uma profecia que tenha caráter de inerrância aquilo que vem da Bíblia. Eu não estou de maneira alguma duvidando de que o São Malaquias possa ter tido esse tipo de revelação. Porém, para nós, se não está na Bíblia, nós não podemos afirmar. Então, o fato dele ter, inclusive a própria profecia de São Malaquias, alguns acreditam que ela foi produzida num tempo em que, de fato, ele precisava dar um choque de gestão, vamos dizer, na igreja, para chamar o povo de volta para uma vida mais de santidade, e menos política e mais religiosidade. Mas, de qualquer forma, é interessante, porque ele dá 113 profecias pequenas, versetos em latim, e o 113º, que é o Petrus Romano, ele dá um nome, né? E ele diz que ele será o Papa que vai enfrentar uma grande tribulação, que a igreja vai enfrentar muita perseguição, e a gente sabe que no livro de Apocalipse o anticristo ele se levanta contra o sistema religioso da Babilônia. Se alguns interpretarem que ali a Babilônia é a Igreja Católica, ela vai ser destruída pelo anticristo, tá bom? Agora, outros pegam a profecia de São Malaquias e juntam a profecia de Apocalipse 17, que fala dos 8 reis. E aí é quando eu acho que, de fato, as pessoas deixam de ter uma acuidade teológica e interpretativa e começam a tentar fazer força para acomodar uma profecia a outra e dizer que o próximo Papa é o anticristo. Eu quero já dar um spoiler e dizer o seguinte: eu não acho que nós vamos saber a respeito disso agora. A única maneira de nós sabermos efetivamente que o anticristo vai se levantar é que ele vai propor um acordo de paz entre todas as nações que estão em guerra, e, portanto, judeus, cristãos e muçulmanos, e ele vai ter a ajuda de um líder espiritual, que vai ser o falso profeta, que vai produzir uma religião única, porque o argumento, a narrativa vai ser o seguinte: até hoje, religião está gerando guerra, então o que nós vamos fazer é criar um acordo de paz que acomode as 3 maiores religiões do mundo, e essa religião vai ter que ser uma religião aceita por todos. Quem não aceitar vai morrer. E aí tem toda uma série de outras decisões necessárias para a implantação disso. Então, na minha opinião, eu acho que se nós estamos caminhando de fato para o fim, e eu boto esse C bem grande porque não podemos afirmar, o que eu penso é que o próximo Papa ele terá que ser um Papa progressista. Por quê? Porque a narrativa de um anticristo, a Bíblia chama o anticristo de o anomos. A palavra grega anomos, que é traduzida na Bíblia por o iníquo, né? O filho da iniquidade, na verdade é uma má tradução. Essa tradução correta é um prefixo de negação, e nomos é lei. Então ele vai ser um homem que vai quebrar todos os paradigmas das leis bíblicas. Então é esse o espírito do anticristo. Portanto, esse Papa, ele não vai ser um Papa moderado. Se for, vamos dizer assim, dentro dessa visão escatológica, né? Se ele for ajudar esse governo mundial e tal, ele vai se levantar contra toda e qualquer lei da palavra de Deus, ou seja, ele vai ser um progressista para valer. E não só as leis que são religiosas, porque a Bíblia diz que ele se levanta contra Deus e contra tudo que se nomeia de Deus. Quer dizer, na minha opinião, ele vai querer destruir a religião no mundo. Um Papa, se for o caso, acho difícil, né? Como é que um Papa vai querer destruir a religião? Mas, de qualquer forma, o que eu vejo é que o próximo Papa, se ele de alguma maneira vai estar caminhando na direção desse governo único, ele vai ser um Papa progressista. Daniel, comentários, o que você acha? Então, eu acho que a grande estratégia do inimigo é enganar a igreja, enganar os cristãos e enganar os judeus também. E eu creio que o anticristo, se passando como o Mashiach, né, como o Messias judaico, infelizmente vai enganar Jerusalém.
E como é que ele vai fazer isso? Ele vai se passar por um cara que ama Jerusalém, mas depois dos 3 anos e meio da tribulação, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e contra o povo de Deus também. O Apocalipse diz que a noiva que representa Israel vai se esconder no deserto e tal. Então, inicialmente, o anticristo ele vai se apresentar como um cara pró-Israel, e para ele enganar a igreja, ele precisa se apresentar como um cara pró-igreja. Por isso que eu acho que na estratégia diabólica do que a gente vê em 2 Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo fala que o advento do filho da perdição será através de milagres, sinais, prodígios de mentira, através da eficácia do poder de Satanás, eu creio que eles serão pessoas que não são cristãs. Porque eu falo eles, a gente está falando a besta, o anticristo, falso profeta, um papa talvez, um líder religioso, pessoas que não são cristãs, mas que na verdade odeiam o cristianismo, se passando por cristãs, por pró-família. Então eu acho que a gente pode ter um próximo papa que, mesmo que ele seja conservador, ele vai se passar como conservador para enganar o povo e fazer com que o povo acredite que ele quer os melhores interesses e a melhor doutrina bíblica. Só que aí, depois de 3 anos e meio, tanto o anticristo quanto o falso profeta irão tirar o disfarce e se revelar como realmente anticristãos e anti-judaicos e anti-bíblia e anti-tradição e anti-lei. Daí entra a interessantíssima explicação do pastor Lamartine sobre o termo grego anomos, né, que é o sem lei, aquele que é contra a lei. É aí que ele se levanta contra a lei. Então, a minha preocupação é que a gente tenha o advento do anticristo, do falso profeta, se passando por um líder religioso conservador e o anticristo se passando por um político conservador pró-família, pró-igreja. E depois que ele enganar toda a igreja, aí ele se revela como um anticristão ou alguém com esse tipo de ideologia que a gente imaginaria. Esse é o grande medo que eu tenho, né? E uma maneira que eu vejo essa dicotomia entre o que é falado e o que é feito é a gente que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, presidente Donald Trump. Sempre falou contra George Soros, sempre falou contra globalismo, sempre falou contra essa pauta das minorias, mas aí você vê ele vinculado, fazendo a mesma coisa que a Agenda 2030 do Fórum Econômico Mundial. Ele se dá bem pra caramba com o Klaus Schwab, falou que o Klaus Schwab fez um trabalho maravilhoso, que o Fórum Econômico Mundial é lindo, aí o Klaus Schwab falando que o Donald Trump vai fazer um belíssimo governo. Você fala, pô, achei que esses caras estavam com uma agenda contrária, né? Aí você vê o Elon Musk que está junto com o Donald Trump, você vê a página dele no site do Fórum Econômico Mundial também. O Elon Musk propondo que a galera conservadora e cristã é contra substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do trabalho humano pela inteligência artificial, acabando com os empregos, gerando uma dependência total de todo mundo com relação ao Estado, implementando uma renda básica universal. Então eu creio que a gente tem que tomar muito cuidado com essa plataforma que a gente vê hoje, por exemplo, o presidente Donald Trump trazendo, porque aparenta ser cristã conservadora, mas eu acho que quando a gente passa numa peneira, você vê que tem coisa estranha ali, principalmente, eu falei do George Soros, que é o arqui-inimigo do Trump, né? O Scott Bessent, que é o atual secretário do Tesouro americano, que está ajudando a fazer ali essa política das tarifas, né? Ele é um cara que a vida inteira foi braço direito do George Soros e ajudou o George Soros a ganhar bilhões, quebrando primeiro a Inglaterra, depois os tigres asiáticos e depois o Japão, né? Agora acho que eles vão quebrar os Estados Unidos e o mundo e ganhar trilhões com isso e implementar a famosa nova ordem mundial, o grande reset, né, do Klaus Schwab, contando com o apoio dos cristãos e conservadores, né? E a galera não consegue entender que, falando contra o Deep State, contra o pântano, acho que ele trouxe todo mundo do pântano para o governo, né? Então, eu acho que ali tem algo preocupante. Inclusive pensando o protagonismo que Trump teve na assinatura dos acordos de Abraão, né? E trazendo um acordo de paz, entre aspas, e agora a perspectiva de um novo acordo chamado Acordo de Ciro, em que talvez a gente veja aí no futuro próximo o encerramento da guerra na Ucrânia apenas para começar uma guerra contra o Irã, em que Israel, com apoio dos Estados Unidos, irão bombardear as instalações nucleares iranianas e vão tentar derrubar o regime iraniano e fazer uma grande paz ali no Oriente Médio. Talvez isso viabilize o acordo de 7 anos aí entre Israel e Palestina, que... Fica à vontade, pastor. Não, só para corroborar o que você está dizendo, o acordo de paz, ele também não será um acordo simplesmente
em que as partes escolhem fazer. Lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, diz que ele fará uma firme aliança. E esta palavra, no original, dá a entender de uma aliança que vai ser forçada. E, portanto, aquele que vai propor essa aliança, ele tem que ser alguém que tenha poder para exigir isso. E não existe ninguém que tenha mais poder para exigir um acordo de paz do que os Estados Unidos, né? Então, assim, isso que o Daniel falou, que eu acho que é muito interessante, eu nunca tinha pensado nesse aspecto de que eu estava aqui imaginando que teria que ser um papa mais progressista, mas o que ele falou é totalmente verdade. Quer dizer, o anticristo, ele é o pai da mentira, né? Ele vai ser, na verdade, possuído pelo próprio Satanás, né? Então, ele pode muito bem começar com uma narrativa e mudar, né? Depois mudar. Verdade. Então, a narrativa será uma narrativa de engano. Então, eu não tinha imaginado que pudesse ser um conservador, mas pode até ser alguém que venha responder a anseios dos conservadores para depois virar o jogo, né? Pois é. Então, é nesse ponto que entra a ideia de uma infiltração dentro da Igreja Católica, né? Que é um tema que o Malachi Martin fala muito. Eu sugiro muito que as pessoas leiam os livros, né? Lembrando, a gente está falando de um cara, um insider do Vaticano, né? Que é um padre jesuíta irlandês, né? Que viveu em Roma, no coração ali do Concílio Vaticano II, foi assessor do cardeal Agustin Baer, e ele escreveu depois que ele... Parece que ele viu alguma coisa no Vaticano que o assustou, ele pediu a liberação de uma parte dos seus votos com os jesuítas e foi morar na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ele escreveu o livro O Último Papa, em português, né? Em inglês é Windswept House, e ele escreveu o livro Jesuítas e a Traição da Igreja Católica, e ele escreveu o livro The Final Conclave, né? O Último Conclave. Quem quiser saber sobre infiltrações de grupos anticristãos dentro da igreja, se passando como cristãos para destruir a igreja, eu estou falando da igreja católica, é lógico que isso acontece nas igrejas protestantes também, leiam esse livro. Se alguém quiser saber ainda mais informações, aí a gente tem o Leo Lyons Agami. Leo Lyons Agami é um cara que é fruto da mistura da família, de algumas famílias nobres italianas, né? Ele tem tios e avós que eram senadores. E a família Lyon é a família da rainha mãe da Inglaterra, já falecida há muito tempo, né? O último sobrenome da rainha mãe era Lyon. Então ele vem de uma nobreza que mistura nobreza italiana com nobreza britânica, e ele começou a carreira como DJ do Vaticano. Ele era o cabeça da rádio do Vaticano. E esse cara se envolveu em várias sociedades secretas, né? Não só na maçonaria, mas também no antigo primitivo rito de Mênfis e Misraim. E então esse cara tem um know-how muito grande das sociedades secretas e do ocultismo, e ele escreveu uma série de livros sobre esse assunto, chamado Confessions of an Illuminati, né, Confissões de um Illuminati. Parece tudo palhaçada, mas o livro é lotado de documentos e comprovações, é muito interessante. E ele escreveu um livro específico sobre o Papa Francisco, chamado Pope Francis the Last Pope, né? Papa Francisco, último Papa. No caso do Leo Zagami, não tem nenhum livro dele em português. Então, se você quiser saber mais sobre essas infiltrações de grupos diabólicos dentro do Vaticano para destruir o Vaticano de dentro para fora, esses livros que eu indiquei são altamente recomendados, tá? E só para citar uma coisa bem louca, o livro O Último Papa começa com um ritual diabólico acontecendo numa capela ali no Vaticano e na Carolina do Norte, ao mesmo tempo, em 1963, eles conectados por telefone, eles fizeram um ritual grotesco ali, fizeram coisas que não tem como falar aqui, que são pesadíssimas, e assim o livro é de ficção. Só que quando perguntaram no Coast to Coast AM, né, o Art Bell, nesse programa de rádio famosíssimo nos Estados Unidos, perguntou para o Malachi Martin, falou, olha, quanto do livro ali que você escreveu tem de verdade? Ele falou 80%. Ele dizia que 80% do livro é verdade. Nesse livro, esse ritual diabólico, eles colocaram um trono ali nessa capela no Vaticano e entronizaram Lúcifer como o novo deus do Vaticano. Parece que foi nessa hora que, quando ficou sabendo disso, o Malachi Martin deu linha na pipa, saiu fora e começou a falar essas informações por meio da ficção, que era a única maneira que ele conseguiu falar. Mas apesar disso, dessa tentativa de se blindar fazendo livros de ficção, ele teve uma morte muito misteriosa, porque ele disse que alguém o empurrou de uma escada quando ele morava nos Estados Unidos.
ele ficou internado um tempo e morreu logo depois. Então, a história dele é envolvida numa série de loucuras, tá? É muito fácil a gente falar, é tudo teoria da conspiração. Eu costumo dizer que teoria da conspiração é papo de preguiçoso, porque teoria da conspiração foi inventada na época da Comissão Warren, depois da morte de John Kennedy. A CIA inventou esse conceito para silenciar todo mundo que dizia que a CIA tinha matado o Kennedy, né? Então, eu citei uma tonelada de livros e documentos aqui para vocês. É claro que quem não é preguiçoso vai lá e vai ler. Quem é preguiçoso vai falar, isso é tudo teoria da conspiração. Eu chamo essa galera de Kruger por causa do efeito Dunning-Kruger, que é... O efeito Dunning-Kruger é um viés psicológico que é o seguinte: quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela acha que sabe, né? Então, Brasil é o país do Kruger, né? Se você botar na internet aí no Google, bota assim, apenas 8% dos brasileiros são capacitados a ler e entender o que está lendo. Então, a gente tem 92% dos brasileiros, infelizmente, não tem capacidade de ler nem entender. Então, é uma anomalia brasileira. Hein? Perdão, pastor, não ouvi. Os analfabetos funcionais, né? Exato. Sabem ler, mas não sabem entender. Exato. Então, assim, a gente pode olhar isso tudo e falar palhaçada, mas a gente pode pegar o material bibliográfico e estudar, né? E é muito bem fundamentado. Não, eu queria muito interessante. Depois que você me mandasse, porque isso para mim é tudo novidade. Esses livros todos aí, eu não sei de nada disso, mas gostaria de ler. Agora, o que eu sempre tenho procurado me ater é nas profecias bíblicas. Porque... de fato, está havendo, para qualquer leigo que pode ver, está havendo uma guinada no mundo em que, em todos os lugares, em todas as nações, em todos os vieses, o cristianismo e a Bíblia têm sido rejeitados. Então, isso é muito importante a gente entender, porque o anticristo, ele é chamado, né, do homem da iniquidade, aquele que vem para se colocar no lugar de Cristo, porque o prefixo anti na Bíblia não significa só contra Cristo, mas aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então ele vai se colocar como o Messias. Então, o que o Daniel falou, né, na metade dos 7 anos, ele vai entrar no templo, que vai ser reconstruído, porque a Bíblia diz que ele vai entrar no lugar que se chama santo, é o Santo dos Santos, e vai ostentar-se como sendo Deus. Seria o terceiro templo. É o terceiro templo. Então, o acordo de paz que vai ser feito, necessariamente vai ter que ter a reconstrução do terceiro templo. Os judeus estão esperando que isso aconteça em breve, eles já têm todos os utensílios prontos. Quem vai a Jerusalém, por exemplo, no Instituto do Templo, está tudo pronto lá. Você já tem a menorá, você já tem todos os utensílios, os copos. Só falta encontrar a arca. E tem aqueles que acham que ela já foi encontrada. E só está sendo aguardada para o momento da reconstrução. Os coanims, que são os sacerdotes, já estão fazendo sacrifícios no templo, no deserto em Israel. E agora, porque tem gente que diz, não vai ser reconstruído. Olha, se Daniel diz que o anticristo, na metade dos 7 anos, diz que o acordo é por 7 anos. Se ele diz que na metade dos 7 anos vai cessar os sacrifícios e a oblação, ou seja, os sacrifícios, para serem feitos, precisa de um templo. Hoje, a religiosidade judaica se dá nas sinagogas. E o que se faz na sinagoga? A leitura da Torá. Não existe mais sacrifício porque não tem templo. Mas Daniel diz que ele vai fazer cessar os sacrifícios. Então, para que seja cessado, tem que começar. E aí esse acordo de paz vai ter a construção de um terceiro templo, e ele vai entrar no lugar santíssimo, que é o Santo dos Santos, e vai se colocar com Deus. Há alguma coisa como assim, olha, estão dizendo por aí que você é o Messias, você é Deus, quer saber? Eu sou mesmo. É nessa hora que Israel se levanta contra o anticristo, e ele vai perseguir todos os que forem a favor de Cristo, né? Não só os judeus, como também os cristãos que estiverem nessa época lá. E então, na minha opinião, se nós estivermos, eu sempre coloco sempre que não dá para saber, eu adoraria que nós estivéssemos na última geração, mas pode ser que não estejamos, entendeu? Porque uma das coisas que a Bíblia é clara é a iminência da volta de Cristo. Paulo achava que era na época dele, mas pode ser que não seja. Eu sempre digo,
nós devemos nos viver e nos preparar como se Jesus fosse voltar amanhã, mas saber que temos que planejar e trabalhar como se não fosse voltar na nossa geração. Agora, quando você olha para aquilo que está acontecendo no mundo, está tudo preparado, o palco está preparado. Agora, precisa haver a agenda da ONU 2030, ela necessariamente vai ter que dar um choque tão violento que precisa haver um caos antes. E o que o Daniel falou, eu já pensei nisso há algum tempo, que às vezes você está vendo, né, a chamada a guerra das tesouras, né, direita e esquerda, mas no fundo todo mundo pode estar envolvido no mesmo plano. Um plano de engano, de levar a gente para um lado, para o outro, mas quando, na verdade, quem vai vir para trazer uma solução vai ser alguém que vem com um discurso de conciliação, de paz, mas que, na verdade, é o grande enganador, né? Pois é. Daniel, quer comentar alguma coisa? Então, só lembrando o pessoal de outras bibliografias católicas sobre infiltração no Vaticano, né? A gente tem o padre Gabriele Amorti, que é muito famoso também, exorcista italiano, ele foi chefe dos exorcistas da Diocese de Roma. Tem um filme, ele escreveu, né? Tem o filme também, que é inspirado nele, que é com o Russell Crowe. O Exorcista do Papa, né? O Russell Crowe faz o papel do Gabriele Amorti. Tem o filme O Ritual também, que aí já é um padre americano que eu esqueci o nome dele, que vai para Roma, ele estava com a fé meio abalada, ele vai para Roma para estudar exorcismo e acaba vendo que o negócio era real. Tudo baseado em fatos reais, como a própria história, o Exorcista, o filme também, todo mundo sabe que foi baseado em fatos reais, né? Então, assim, eu tô falando de autores católicos, não tô falando de evangélicos falando contra a Igreja Católica. Padre Gabriele Amorti, o cara chefe dos exorcistas da Diocese de Roma, escreveu o livro Memórias de um Exorcista e o Último Exorcista. Fala sobre infiltração diabólica dentro do Vaticano. Taylor Marshall também, católico americano ali, doutor em filosofia, escreveu um livro muito interessante aí, fica a dica para quem gosta de ler. Infelizmente é minoria, mas aqui no Inteligência Limitada eu sei que tem muita gente que gosta de ler. O nome do livro é Infiltration, The Plot to Destroy the Church from Within, ou seja, infiltração, o plano para destruir a igreja a partir de dentro. Tem também o Roberto Mattei, que é um historiador italiano que escreveu o livro Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita. Ele também fala sobre essa infiltração diabólica dentro do Vaticano. Então tem uma série de literaturas aí que vão mostrar como é que algumas forças aí sombrias estão preparando o terreno para que a igreja reconheça esse líder global que vai trazer paz como o salvador da humanidade, mas que na verdade vai ser uma falsa paz que vai durar só 3 anos e meio. Então, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, porque esse engano aí tá chegando. E realmente, né, quando você pega a Bíblia e você compara com o que está acontecendo, é impressionante você ver essas semelhanças, né? Então, eu trago essas literaturas de fora da Bíblia para ver se você se empolga de lendo essas literaturas, depois ir para a Bíblia e ver como é que as coisas estão se alinhando, né? E é claro que a gente vai ter que ter um caos global, a gente tem que ficar muito de olho com a solução dessa guerra na Ucrânia e ver como é que isso vai acontecer agora a partir do Irã. A gente tem que ficar de olho com esse negócio de um ataque cibernético derrubando toda a internet global. A gente viu Portugal e Espanha hoje passando um sufoco terrível lá, com a queda da eletricidade, e eles falaram que foi um evento geofísico, porque foi uma tempestade solar. Até onde eu sei, não teve nenhuma tempestade solar nesse momento. A gente já viu isso sendo preparado ali numa programação preditiva com os filmes O Mundo Depois de Nós, o filme Dia Zero também. Então, esse caos que o querido Lamartine já estava falando, eles vão implementar o caos para trazer uma ordem nova, né? Seguindo aquela dialética, né? Tese, antítese, síntese, né? Situação, o caos em cima da situação e a proposta de uma solução. Então, é isso que está programado para acontecer. E isso o Fórum Econômico Mundial chama de Grande Reset. Mais uma dica de livro para quem quiser aí se informar: Covid-19, o Grande Reset, do Klaus Schwab e o Thierry Malherbe. Lembrando que Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, renunciou ao seu posto no dia 21 de abril, semana passada, 7 dias atrás, no mesmo dia que o mundo ficou sabendo do falecimento do Papa Francisco. O que eu percebo? Eu percebo que peças importantes no xadrez global estão sendo trocadas nesse momento. A gente tem o retorno de Donald Trump, a gente tem a mudança do Papa, a gente tem a saída de
de Klaus Schwab do Fórum Econômico Mundial, para que lideranças mais novas possam implementar essa nova fase do plano aí de trazer um governo único global, uma religião global, e conduzir a humanidade no momento de crise. Uma crise talvez construída propositalmente para trazer medo para a população global, para que eles aceitem propostas de concentração de renda e de poder em busca de uma paz ou de uma segurança, né? Então, precisamos ficar de olhos muito abertos, porque o grande engano parece que está chegando. Eu concordo plenamente, eu acho que inclusive esse caos que vai gerar, tomando como exemplo a questão do Covid, o Covid foi a primeira pandemia que teve, na verdade, uma penetração em todas as nações da Terra, né? Você já teve até doenças muito mais graves na Europa, mas que eram circunscritas a lugares muito menores. O Covid, ele trouxe uma subserviência das pessoas para qualquer que fossem as leis que fossem estabelecidas por uma OMS, por exemplo. As pessoas, elas ficavam iradas e indignadas por conta de alguém questionar se deveria sair ou não, se deveria pôr máscara ou não, e depois ficou claro, até do ponto de vista científico, que muitas das decisões que foram tomadas eram errôneas. E agora, foi o caos que fez com que as pessoas, com medo da morte, com medo daquilo que pudesse acontecer, se submetessem a um governo global, uma decisão global. Então, eu penso que, na verdade, o Covid, que hoje muita gente diz que de fato nasceu em laboratório, que isso foi uma experiência social, né, no mundo, para que as pessoas pudessem se submeter a uma direção que vinha de cima. E ai daqueles que se levantassem contra aquela visão. Então, eu creio que esse caos que virá vai ser um caos muito pior. Pode ser um caos que envolva tudo isso. Que envolva, por exemplo, guerras, que envolvam até mesmo guerras atômicas, que envolvam, por exemplo, a economia dissolvendo em algumas nações, pandemias que venham piores do que o Covid. E, diante disso tudo, se levanta não só um homem, mas um grupo de globalistas com uma solução, e essa solução aparentemente é uma solução de paz, mas que depois vai trazer, na verdade, destruição. Então, agora, a única coisa, Daniel, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado são com as afirmações. Porque todo dia me perguntam, quem é o anticristo? É fulano, Beltrano? Todo mundo quer saber quem é o anticristo. E o grande problema disso é que quando você fala uma coisa que depois não se concretiza, o argumento perde a força. Então nós, principalmente nós que somos cristãos, a gente tem que se ater ao que a Bíblia diz. Então, essa interpretação de Apocalipse 17, eu acho que a gente daqui a pouco pode entrar nisso, para que a gente possa olhar para ver o que o texto realmente está falando. Para que as pessoas elas tenham consciência de que não dá para você afirmar categoricamente. Agora, por exemplo, se o próximo Papa for um Petrus e for italiano, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer que necessariamente ele vai ser o Papa. Que, aliás, as pessoas dizem que não é ele que vai ser o anticristo, ele vai ajudar o anticristo, né? Mas vamos ver depois o que o texto vai dizer. E a minha preocupação é olhar para as circunstâncias, para os sinais que Deus está dando, para os sinais na natureza, para todo esse viés ideológico no mundo que está cada vez mais anticristão, né? O cristianismo está cada vez mais sendo visto como algo politicamente incorreto, entendeu? Então não tenha dúvida que nós estamos caminhando para isso. Só não podemos afirmar é fulano, é Beltrano, é agora ou não é. Por quê? Porque, de fato, a Bíblia não nos permite fazer isso. O que a Bíblia diz que, embora você não saiba o dia e a hora, você pode analisar os tempos e as estações. Jesus falou para isso, para os discípulos. Vocês sabem analisar os tempos, sabem quando vai chover e quando não vai. E aí ele propõe a parábola da figueira. Quando já está pronta para o verão, não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Então, podemos olhar, podemos ficar espertos, podemos pedir a Deus que nos revele as coisas que estão acontecendo, mas nunca dizendo de maneira categórica, é esse, é o anticristo, é esse. Porque se você disser é esse, no momento que ele propuser o acordo de paz, você sabe o dia da volta de Jesus. Pois é. Vamos para mais uma pergunta. Quer comentar alguma coisa antes da pergunta, Daniel?
Então, foi ótima essa colocação do Lamartine, porque eu não sei quem é o anticristo. Para mim, o anticristo é quem vai assinar esse acordo de paz, né? E vai ajudar a reconstruir o templo. Quando eu sempre falo, né? Quando assinarem o acordo de paz e o templo começar a ser reconstruído, meu amigo, coloca a tua casa em ordem, porque o relógio final começou a rodar. A última semana das 70 semanas de Daniel começaram, né? Então, assim, a gente não sabe quem é, e como o inimigo opera por meio de um sistema de engano, de disfarce, é sempre aquele filme assim que quem que é o assassino? Aí tudo indica que o assassino é o pai da noiva, mas na verdade é o sobrinho. É então, o menos esperado. É o menos provável. E aí que entra um dom que ninguém busca mais hoje, que é o dom de discernimento de espírito. Esse discernimento espiritual é fundamental no final dos tempos, que a Bíblia diz que o engano do final dos tempos será tão grande que, se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos. Então, é através de um discernimento espiritual que a gente vai se proteger disso. Assim como em Mateus 16... quando Pedro falou, Jesus, você é o Cristo, filho do Deus vivo, o que Jesus fala? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. E o que é interessante, né, é que a expressão revelar em grego é a mesma expressão para Apocalipse. Né? Então parece que ele está dando uma dica, né? Ele está falando assim, olha, no Apocalipse, você só vai entender quem é o Cristo e quem não é o Cristo através de uma revelação que vem do Pai. Então, coloque o joelhinho no chão, entra no teu quarto, fecha a porta, Deus vai te revelar mistérios que você não conhece. É muito difícil para uma análise humana, racional, geopolítica, você descobrir o que é o certo e o errado, né? O Espírito Santo que revela, então busque pelo Espírito Santo, é o melhor caminho. Mas até essa colocação, ela tem que ser tomada com bastante parcimônia, porque tem muita gente que fala, Deus me revelou. E a Bíblia, ela diz claramente que o sinal de que é ele o anticristo é que ele vai fazer um acordo de paz, e não é um acordo de paz qualquer. Muitos já tentaram fazer acordo de paz com Israel. Bill Clinton tentou fazer, né? O acordo de Oslo I, Oslo II. Esse acordo vai ser um acordo que nunca ninguém conseguiu fazer. Imagina o seguinte, você permitir que se construa um templo no Monte Moriá, que hoje está controlado pela Waqf, que é uma entidade muçulmana dirigida pelos jordanianos. Mas aquilo lá da Guerra Mundial. Pois é. Entendeu? Então, permitir que se construa... Olha, quando... O acesso para lá é totalmente controlado por eles, né? Você tem horário, tem tá investimento... Nas mãos de Israel, porque na Guerra dos 6 Dias, em 67, Israel desceu de paraquedas no Monte Moriá. O Shlomo Goren, que era um rabino que estava fazendo 50 anos, chegou tocando chofar. E os paraquedistas israelenses tomaram aquilo lá. Só que, para que não houvesse guerra mundial, eles admitiram que aquilo era muito importante para os muçulmanos. Então eles permitiram que a Waqf, que é essa entidade, né, jordaniana, pudesse administrar a região do templo. Porém, quem tem liberdade, né, e autoridade para estar armado lá são os judeus. Então, se você for lá no Monte do Templo, você vai ver alguns soldados israelenses com metralhadora. Mas eles ficam muito discretos, porque lá quem está dominando tudo aquilo são os muçulmanos. Agora, no acordo de paz, vai ter que ser reconstruído um templo. E o templo vai ser reconstruído ali no Monte Moriá. Então tem que ser um acordo de paz que não só tenha um líder político muito hábil, mas que tenha força para implementar, porque esse acordo, segundo Daniel capítulo 9, ele é um acordo, uma firme aliança. Eu acredito também que vai ter um poder espiritual de engano extraordinário, porque ele vai ser encantador, ele vai encantar todo mundo, as pessoas vão dizer, ele que vai provocar essa paz, ele que vai trazer a solução para esse caos que o mundo está, entendeu? Por isso que eu, quando vejo, eu acho que o reset econômico, ele nada mais é do que um caos, porque imagine, vai ser... Os bancos centrais do mundo já estão avisando que eles vão acabar com as moedas papéis. Vai ser tudo digitalizado. Quando é digitalizado, você não tem nada. Você tem, pode não ter. Né? Por exemplo, no passado, os judeus eles eram perseguidos, eles fugiam de uma nação com a sua malinha, com as suas joias e com dinheiro.
Quando eles chegavam numa nova nação, eles começavam de novo, porque eles tinham alguma coisa que valia dinheiro para eles poderem negociar. Na época em que houver uma moeda única e digital, você pode ser cancelado e de um dia para a noite você não tem nada, perder tudo. Então, o que eu penso é que o mundo está caminhando para um caos, porque o caos vai fazer com que todas as nações reivindiquem uma solução. E a solução virá desse acordo de paz que o anticristo vai produzir no mundo inteiro. Agora, o Daniel trouxe uma coisa aqui que nunca passou na minha cabeça. Eu sempre pensei, não, o anticristo ele vai ser alguém que vai defender uma visão globalista. Pode ser que não. O que ele falou aqui faz todo sentido. Ele pode ser que ele seja um conservador, mas que depois se mostre mais progressista, entre aspas, mais radical contra as escrituras do que qualquer outra pessoa. Então, hoje, o que eu acho que a gente tem que analisar os sinais, mas deixar o povo, porque tem gente que está nos assistindo aqui, que está brincando, que está falando, mas que nem é cristão e nem acredita na Bíblia. Sim. Mas sabe de uma coisa, meu querido? Ouça isso. Porque quando você vir nas televisões, na internet, um acordo de paz de 7 anos, que vai permitir a construção do templo lá no Monte Moriá, em Jerusalém, você já foi avisado. Você foi avisado de que este acordo de paz, ele não será proposto pelo verdadeiro Messias, mas pelo falso Messias, que a Bíblia chama de anticristo. Ô, Léo, manda uma pergunta aí pra gente ver o que o pessoal quer saber. Tem uma aqui que tem muita gente do chat tá comentando, já vamos tirar da frente, mas assim, é pro Daniel. O Davi Rezende. Daniel, você já tem alguma informação sobre o Mahdi, um cara que apareceu dizendo que é descendente de Jesus, Pedro e Maomé? Ninguém sabe nada, mas se fala muito hoje em dia. Então, eu vi sim. O cara fala muito bem, ele fala árabe bem, fala inglês bem, tem um porte interessante, assim, né? Criou um estilo, né? Porque usa uma touca, né? Uma roupa toda escura. Então, assim, muito persuasivo, tá cada vez mais ganhando seguidores, e eu acho que pode ser mais uma parte dessa confusão do final dos tempos, né? Porque Jesus falava que no final dos tempos iriam falar, olha, Jesus está ali. Ah, não, ele tá lá. E ele fala, não vá, porque não sou eu. Quando eu vier, todo olho verá, todo povo, língua, tribo e nação vai ver. Então eu acho que já faz parte dessa confusão do final dos tempos, e eu acho que não foi por acaso esse cara aparecer na internet com uma produção de alto nível, exatamente na semana, eu não sei se foi um pouco antes, mas ele ganhou notoriedade na semana que o Papa Francisco morreu, a partir do dia 21 de abril. Então eu acho muito interessante. Foi um pouco antes. Só que foi um pouquinho antes, né? Mas aí o negócio ganhou, né, força agora. Inclusive, eu gostaria de pegar novas dicas de filmes e séries aí com o Vilela, que sempre me passa dica. Vilela, não sei se você lembra daquele filme do Homem de Ferro, que tem um cara que faz um papel ali de um líder meio islâmico, meio muçulmano, eu esqueci o nome do ator, cara. É o Ben Kingsley. Ben Kingsley faz um papel. O Gandhi, que fez papel de Gandhi também. Eu acho que é Homem de Ferro 3, cara. Quando eu vi esse cara, esse Mahdi aí, eu lembrei desse filme do Homem de Ferro do Ben Kingsley, porque nesse filme você vê que aparece um cara meio também muçulmano na televisão, começa a fazer uma... Mandarim. Aí você descobre que esse personagem é todo fake, né? Que era um cara produzido pela galera, que ele não era nada daquilo. Total, eu senti... Cara, ó, quem quiser, assim, minha especulação aqui, pessoal, a sensação que eu tive quando eu vi esse Mahdi aí, falando que ele é o Cristo, que ele é o Papa, foi aquela mesma sensação que eu tive uma cortina de fumaça. Pô, total, esse cara é um ator, esse cara tá desempenhando o papel que foi designado pra ele. Eu acho que ele não acredita que nada daquilo que ele tá falando, aquilo ali é uma estratégia de operação psicológica para criar alguma coisa de um caos aí. Eu até... Oi. Não, pode, desculpe, eu te interrompi. Não, fica à vontade, pastor. A minha tristeza não tá aí para conversar mais e aprender mais contigo, mas pode falar, eu tô aqui para aprender. Eu que tô aprendendo muito, rapaz. Você levantou cada livro aí que eu vou ler tudo. Vou te mandar essa lista aí. Manda sim. O que eu penso... que o anticristo ele vai ser um homem moderno, não vai ser uma pessoa como esse cara aí, que parece um maluco. Sim. Porque as pessoas hoje, o mundo, ele está preparado para receber
uma pessoa que seja inteligente, que seja moderado, que seja você entende? Uma pessoa vaidosa, o viés do mundo, do homem bem-sucedido no mundo, não é travestido desse tipo de gente que parece um maluco, entendeu? O anticristo, ele vai ser amado, ele vai ser invocado, ele vai ser um líder que vai ser alçado no cenário geopolítico do mundo para trazer solução de paz. Ele não vai ser um religioso. O falso profeta, esse sim vai ser um religioso. Porque a gente sabe que não existe nada que pode convencer as pessoas de uma forma até muitas vezes antirracional do que um viés religioso. Fé. Com fé não se discute. Agora, o anticristo não, ele vai tratar de questões que são políticas, que são econômicas, ele vai provocar reunião entre pessoas antagônicas, vai trazer paz, cessação de guerra, entendeu? Então, um camarada desse, ele já pode estar no cenário trazendo efetivamente acordos de paz. Mas ele é um líder político, porque a palavra Mashiach, o Cristo é a palavra grega Christos, que traduz a palavra hebraica Mashiach. Mashiach é ungido. Quem eram os ungidos no Velho Testamento? Somente os reis. Então, os reis e os profetas, mas o rei, ele recebia uma unção, o derramamento de óleo sobre a sua cabeça para governar. Então, o anticristo é alguém que vai se colocar no lugar de Cristo, que é o Salvador do mundo, para trazer soluções econômicas, políticas, sociais. E ele vai ter ao seu lado um líder de proporções mundiais religioso. Então, esses indivíduos, na verdade, nada mais são, na minha opinião, de que uma cortina de fumaça. Pois é. Vamos lá, tem um aqui para o pastor, o Lamartine, da Priscila Menezes. Pastor, para quem é cristão evangélico, qual deveria ser a postura diante dessas profecias católicas? Ceticismo ou atenção? Olha, o cristão verdadeiro, ele deve procurar respostas na Bíblia. Porque hoje o que a Bíblia nos mostra é que nós vivemos num tempo de engano. E o engano está proliferando. Então, como você vence o engano na Bíblia? Lendo a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem pode, de fato, te abrir os olhos e os ouvidos para você discernir quando uma mentira está sendo contada. Mas hoje, cada vez mais, as igrejas estão abdicando de pregações bíblicas, estão aderindo a outros tipos de narrativas. Por quê? Porque quando você não conhece a Bíblia, você cai de maneira muito fácil no engano. Então, o cristão, ele não pode ter uma atitude, né, de ficar olhando para qualquer narrativa que vem e dizer agora, é esse. Por quê? Porque isso tudo faz parte da narrativa do engano. Eu estou dizendo de maneira clara para vocês. Você quer saber quem é o anticristo? Saiba que a Bíblia diz que ele vai fazer um acordo de paz. E ele virá do Império Romano, porque quando fala do Império Romano, não quer dizer que ele vai ser um italiano. Não, ele vai ser, porque lá em Daniel capítulo 9, de 24 a 27, diz que o povo de um príncipe que há de vir, que vai destruir o templo, este líder é que vai fazer o acordo de paz. Quem foi o povo que destruiu o templo de Jerusalém no ano 70? Foi Tito. Tito era um general romano, depois ele se torna imperador. Então a gente sabe que o anticristo ele virá do Império Romano reconstruído. Agora, o Império Romano, na época que Jesus viveu, ele foi extraordinariamente grande. E depois, até mesmo que o templo foi destruído, o Império Romano se dividiu posteriormente no Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, do Oriente, cuja capital era Istambul. Então, hoje, a gente sabe que o anticristo, ele vem ou da Europa, onde era o Império Romano, ou da região de Istambul, ou qualquer uma das nações árabes, né, na época que faziam parte do Império Romano. Isso é o que a gente sabe. Agora, quando nós vamos saber é ele, é quando ele fizer um acordo de paz. E esse acordo de paz não é qualquer um. Tem que envolver 7 anos e tem que envolver
a permissão de reconstrução do templo. Nunca ninguém conseguiu fazer isso. Hoje é impensável. Qualquer um que fale disso não tem acordo. Mas ele vai conseguir. E por isso que eu creio que vai ser pelo poder espiritual de Satanás. Agora imagine, a Bíblia, como o Daniel falou, tanto o anticristo quanto o falso profeta, eles vão fazer milagres, vão fazer sinais e prodígios. Então as pessoas dentro de um caos, vindo líderes que são loquazes, que falam bem, que têm um discurso de paz, eles vão enganar todo mundo. Então os cristãos evangélicos não podem nem tampouco ficar dizendo que é fulano, beltrano, ciclano, nem tampouco desacreditar, dizendo não, tudo isso é balela, porque dizer que isso é balela é permitir que as pessoas que nos ouvem sejam enganadas também, porque está aí, nós estamos vivendo, todos os sinais estão aí dizendo que está chegando a hora. Pois é. Daniel? Não, com certeza. Esse detalhe de que o anticristo vai fazer milagres é um detalhe importantíssimo, porque as pessoas são muito iludidas por milagres, né? O apóstolo Paulo, 2 Tessalonicenses 2:9, ele fala assim, eu vou ler para vocês aqui para ficar bem claro, eu creio que a Bíblia ela é poderosíssima quando ela é lida assim in natura, né? Diz assim, 2 Tessalonicenses 2:9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, ali, 2 Tessalonicenses 2:9 diz que o anticristo vai fazer milagres. Apocalipse 13:13 também fala, né? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, e enganos que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido fazer, né? Vejam que legal a vontade permissiva de Deus, só está podendo fazer porque Deus está permitindo. Mateus 24:24, que é clássico, né, para quem estuda o final dos tempos, escatologia, né? Jesus diz o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Lembrando que a Bíblia fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, para enganar os escolhidos, teria que ser um engano muito forte, porque são pessoas muito e por isso que os dias seriam abreviados, porque senão eles enganariam até os escolhidos. Ah, tá. Exatamente. Léo, vamos mais uma pergunta antes da gente entrar no trecho do Apocalipse, tá? Tá. Tem uma aqui do Luan Ardigó pro Daniel. Daniel, no Vaticano tem quadros vazios para os próximos papas. Estive no Vaticano antes do último papa falecer e havia apenas 2 espaços. Você acha que o Vaticano acredita ser o último? Olha só, não sabia disso. Procede isso? Eu também não... Eu não sabia desse detalhe. Eu já fui ao Vaticano também. E não reparei nessa questão. Não reparei nisso. Mas assim, apesar do Malaquias, o irlandês, né, o São Malaquias, ele ter sido canonizado como santo, as profecias de São Malaquias são vistas como documentos forjados para favorecer determinados papas ali. Então, assim, não existe pelo menos até onde eu entendo na Cúria Romana, não existe uma seriedade da parte deles com relação às profecias de São Malaquias. Então, os caras da Cúria não acreditam nisso. Agora, pode ser que os teólogos não acreditem, mas um setor mais místico, mais esotérico dentro do Vaticano, talvez eles não apenas acreditem, como eles estão implementando isso. Mais uma vez, voltando àqueles livros que eu citei, né, o Último Papa do Malachi Martin, que é uma ficção baseada na realidade, ou os livros do Léo Zagami. Você vai ver que existe o conceito do Cristo bíblico, mas existe o conceito do Cristo esotérico, como, por exemplo, Helena Blavatsky falava na Teosofia, ou Alice Bailey também falava muito. Então, existem muitos grupos que estão esperando esse advento do Cristo, só que não é do Cristo da Bíblia. É esse Cristo que vai trazer uma paz global, que vai resolver uma guerra mundial. Então, existem pessoas que parecem que estão trabalhando dentro do Vaticano para preparar esse cenário em que haverá um líder global que vai trazer uma religião única global e será apoiado pelo Papa como um ungido de Deus. Então, por um lado, a Cúria Teológica Romana não crê nessas profecias do final dos tempos. Por outro lado, existem grupos esotéricos ali infiltrados que estão trabalhando em prol
da conclusão dessas profecias. Então é difícil dizer no que eles creem, dependendo de sobre qual grupo a gente está falando. Fala, Léo. Tem perguntas do Apocalipse aqui. Então vamos entrar nesse assunto, pastor. O que diz o trecho? Então, eu queria ler para vocês, o capítulo 17 fala, né, desta mulher que é a meretriz, que é a Babilônia, que está sentada numa besta. E esta besta, né, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E o capítulo 17, os versículos 10 e 11, diz assim: dos quais caíram 5... Eu vou ler o capítulo inteiro para a gente entender melhor. A partir do versículo 1, olha: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram os habitantes da terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, vermelha, né? Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui é uma mulher como uma prostituta, tá bom? E na Bíblia, frequentemente, a idolatria é caracterizada como uma prostituição, tá? E aí, achava-se a mulher vestida de vermelho, púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. É uma mulher, a figura de uma mulher meretriz, que nada mais é do que uma falsa religião que ao longo dos séculos enganou muita gente. Aí diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Isso reporta para Babel, para a Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11. Por quê? Porque a Torre de Babel, uma mulher chamada Semíramis, juntou-se, né, com Tamuz, o seu filho, e eles criaram uma nova religião. Lembra? Eles fizeram uma torre onde eles deveriam chegar até Deus. Deus mandou que eles se espalhassem pelo mundo, crescessem, multiplicassem. Eles quiseram fazer um governo central mundial, onde a religião era a forma de manipulação das pessoas. Deus vem e confunde as línguas, separa os povos, e as pessoas então se separam de acordo com as novas línguas que falavam. Ali nasce a falsa religião chamada de Babilônia, desde o Gênesis até no Apocalipse. Aqui, esta Babilônia é chamada por Deus de uma meretriz, que está sentada sobre uma besta. A besta é uma fera, e nas escrituras, frequentemente, os impérios poderosos que perseguiram, sobretudo, Israel, são vistos como feras, né? Como bestas que vêm, que devoram, que matam, que dominam e subjugam. Aí ele diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Aqui ela vai perseguir, literalmente, e matar as pessoas que são de Cristo, e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você se admirou? Eu vou te contar o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Ou seja, esta besta, este império que era, ou seja, ele já existiu no passado, desculpe. Ele era e não é, porque no tempo em que João falou, ele não existia mais, mas está para emergir do abismo, ou seja, vai ser alimentado por um poder satânico do próprio Satanás, caminha para a destruição. Ou seja, o final dela, esse sistema religioso que ao longo dos séculos enganou tanta gente, vai acabar. Tá? Vai caminhar para a destruição. E aí diz: aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, ou seja, que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador,
desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ou seja, eles vão acreditar nela, como Daniel leu 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aí ele diz, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes. E aqui no tempo em que João falou, é muito mais provável que esteja falando de Roma. Tá. Por quê? Porque nessa época o Império Romano ainda não tinha expandido para o Oriente, que depois se torna Istambul e que também é uma cidade que tem 7 colunas. Aí ele diz, aí é que vem a interpretação, os versos 10 e 11. Dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Aqui, gente, é onde vem a interpretação de algumas pessoas que estão dizendo dos 8 papas. Primeiro, porque fala que são reis. Faz sentido? Faz. Porque desde 1929, com o Acordo de Latrão, o Vaticano se tornou um Estado, é o menor Estado do mundo. Mas é um país. Então, o Papa, que é o líder maior, de certa maneira, ele pode ser visto como rei. Tá certo? Agora, lá diz que 5 reinos já passaram. Um existe, né? E o próximo que vier vai durar pouco tempo. Agora, essas pessoas dizem que esses reis são os papas que vieram após a criação do Vaticano. No caso do Daniel Mastral, eu vi ele lá, inclusive aqui na live com você, ele disse que o primeiro não conta, porque ele, quando o Vaticano foi criado, ele já era papa. Entendi. Então ele tira. A partir daí ele começa a contar os papas, e o 7º seria o Francisco, e o 8º é o próximo que virá, que seria esse último papa, juntando lá com a profecia de São Malaquias. O 8º papa, o último papa. O último papa. Agora, veja, a questão é a perspectiva de quem profetizou. João, no 1º século depois de Cristo. Ele está falando de 5 reinos que já caíram. Ele não está mostrando para o futuro a criação do Vaticano e outros papas que virão. Ele está falando de 5 papas que caíram na época em que ele teve a visão e a profecia. Na minha opinião, quem são estes reinos que estão simbolizados aqui nos 8? Quem foram os 5 reinos que na época de João já tinham passado e que perseguiram Israel? Porque, não se esqueça, a mulher, ela representa um sistema, né, a Babilônia, que sempre foi o antagonista da verdadeira religião. No caso, no tempo de João, era o judaísmo e depois o cristianismo. Quem foram os 5 impérios que perseguiram como uma besta devoradora Israel? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persas e Grécia. 5 já passaram. Um existe. Quem é que existia no tempo? Exatamente. Não, tô aqui, tô ligado. Tô ligado aqui. O romano era o 6º. E o que virá? E o 7º, na minha opinião, que deveria durar pouco, é o Hitler. Era o Hitler. Ele veio e durou pouco. É o período da guerra, 39 a 45. Teve uma hegemonia muito curta e tentou expandir, não conseguiu, foi. E quem é o 8º, na minha opinião, que vem e que será da onde vem o anticristo? China ou Estados Unidos? Eu penso que é a união da Europa, um acordo de paz entre a Europa e o Islã. Por que isso? Quando você vai para Daniel, capítulo 2, quando fala da visão também na estátua, né? Cabeça de ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro, e depois ferro misturado com barro. Eu vejo esse último reino que vai se levantar contra o Messias. O reino não necessariamente precisa ser um país, pode ser uma junção que nem você está falando. É um império. É um império. É um império. Eu vejo que é uma... Lá na profecia de Daniel, capítulo 2, da estátua, aqui a gente não tem tempo para aprofundar muito isso, mas ali, quando fala dos dedos, dos pés e da canela, fala de ferro misturado com barro. Eu entendo, primeiro, a divisão desse Império Romano, que se tornou o Império Romano do Ocidente e do Oriente, capital Roma, capital Istambul, é a divisão, né, das pernas. Sim.
Um lado é um lado mais democrático, representado pelo barro, e o outro lado é um lado mais impositivo, mais imperialista, que é representado pelos islâmicos. Então, na minha opinião, o oitavo rei, ou oitavo reino, ele nada mais é do que um acordo de paz que vai acontecer entre os globalistas da Europa e os líderes do Islã. Essa é a minha maneira de entender. Por quê? Porque eu não consigo ver que, do ponto de perspectiva de João, que ele diz que 5 já passaram, ele falar de 1929, o início de um novo tempo, com a criação do Vaticano, falando no passado, quando na verdade está quase 1900 anos depois. Então, eu acho que tem que fazer um malabarismo teológico para você dizer que esses reis que ele está vendo são a partir de 1929, que é a criação do Estado do Vaticano. E ainda tem outras coisas, né? Porque se você contar os papas, 5 já passaram, 1 já existe. Ora, se ele existe, está vivo. Aí alguém vai dizer, não, mas é o João Paulo II, porque está sendo mantido o corpo dele. Mas ele nem é o 5º. Ele nem é o 6º, na verdade, né? Então, eu acho assim que essa profecia que aponta para o 8º Papa como o sucessor de Francisco, para mim não faz sentido. Até porque o rei que vai provocar isso, na minha opinião, ele é um líder político, não é um líder religioso. Um líder espiritual que vai ajudar esse anticristo, esse sim pode ser um grande líder religioso, que é o falso profeta. Mas no texto aqui, parece que de fato, olha, 5 caíram. Dá para você ler aí os 5 primeiros, ô Daniel? Vamos fazer uma... Ó, aqui, ó. Papa Pio XII, Papa João XXIII, Papa Paulo VI, Papa João Paulo I e Papa João Paulo II. Esses são os 5 que passaram. O Papa Bento VI seria o 6º. 16, desculpe. Papa Bento XVI seria o 6º, né? Que já morreu também, então ele não pode existir. E o 7º seria o Papa Francisco. Na minha opinião, esta interpretação é uma interpretação completamente anacrônica. Entendi. Tirou o elemento temporal da época de João, porque João fala de passado em relação ao tempo dele. João fala de presente, que é os romanos, e João fala de futuro, que é o que virá depois. E eles colocam tudo como se fosse no futuro, mesmo ele usando o tempo no passado. Eu não sei o que o Daniel pensa disso. Daniel, fala pra gente também, e o pessoal no chat também falando que pode ter sido uma visão que ele se colocou num tempo e a partir daí viu pro passado, viu pro futuro, você entendeu? Não, mas ele tá falando de presente do tempo dele. Ele fala, 5 já caíram, 1 existe. Mas ele não poderia ter se colocado no futuro, ele tendo uma visão, ele no futuro. Mas não é assim que se interpreta na Bíblia, porque se você faz isso, você permite qualquer coisa. Tá. Você pode falar qualquer coisa. Se você vai criar uma... Se houvesse... O elemento temporal aqui, ele é muito claro. Você quer ver o livro de Apocalipse? Ele fala de 3 elementos. Ele fala das coisas que viste, das que são e as que virão depois disso. O livro de Apocalipse ele é dividido em 3 partes. O próprio Jesus fala para João isso. As coisas que viste é a visão dele, do próprio Cristo ressuscitado. As que são é o período da igreja. São as 7 igrejas do Apocalipse. E as que virão depois dessas coisas é a grande tribulação. Então, é óbvio que ele está usando o tempo, o elemento temporal, do ponto de vista dele, no momento que ele estava escrevendo. Entendi. Então aqui, se você falar, não, tudo tem a ver com o futuro, aí você vai criar quando que é paradoxo. O ponto que é passado, quando que é presente ao futuro. Você que escolhe. Aí fica, a Bíblia se torna um livro sem pé nem cabeça. Daniel, contigo. Eu concordo com o pastor Lamartine, é muito difícil você apontar quem é quem ali no livro do Apocalipse, porque envolve o contexto ali sincrônico, né? O que estava acontecendo naquela época no Império Romano, aí o pessoal vai falar de Nero, vai falar de Calígula, e o que vem no futuro. Então, realmente é muito difícil. Mas agora, eu gostaria de ressaltar um detalhe no texto do livro do Apocalipse, que eu acho muito interessante, até como um alerta para a galera que está ouvindo.
A grande pergunta é: quem destruiu a meretriz segundo Apocalipse 17:16? Você vai ver que quem destruiu a meretriz É o anticristo. foram os 10 chifres, os 10 chifres e a besta. É? E o versículo diz o seguinte: os 10 chifres que viste na besta, estes odiarão a meretriz e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Aí a gente vai interpretando quem são esses 10 chifres e a besta, né? 10 chifres são 10 reis ou líderes, né? Que eram aliados da besta, mas que eram aliados à besta e que se voltaram contra a meretriz. A meretriz, como o querido Lamartine já falou, ela pode ser um símbolo da Babilônia ou um sistema religioso idólatra ou um sistema corrupto. É nesse momento que surge uma pulguinha atrás da minha orelha, porque a gente tem o seguinte cenário. O anticristo e a besta vão se passar como bonzinhos, destruindo um sistema corrupto. E nesse momento eu falo, peraí, que sistema corrupto? A gente olha, tô propondo só uma reflexão. A gente olha os Estados Unidos lá, Departamento de Eficiência Governamental, chefiado até então pelo Elon Musk, parece que ele está meio afastado, ele falando, estamos lutando a favor da eficiência, contra corrupção, fraude e má gestão. Então essa ideia de que nós estamos lutando contra a nova ordem mundial, nós estamos lutando contra o pântano, nós estamos lutando contra o deep state, nós queremos acabar com esse sistema corrupto, pode ser um disfarce desse grupo dos 10 chifres junto com a besta num futuro que vão destruir esse sistema, mas que na verdade depois o mundo vai ver, peraí, achei que esse pessoal era do bem, mas não é. Não estou querendo dizer que é o Trump nem o Musk, estou querendo apenas provocar essa reflexão, que quem vai destruir o sistema corrupto é a besta e o anticristo. Então eles vão parecer criar uma ordem mundial nova, cristã, conservadora, boa, a favor da família, vão trazer paz, vão trazer emprego, vão trazer saúde, vão trazer tranquilidade, né? Ou talvez uma golden age, né? Uma era de ouro, mas que na verdade daqui a pouco a gente vai ver, pô, esses caras nos enganaram. Na verdade, eles destruíram o sistema corrupto só para conquistar a nossa confiança. Então fica esse alerta aí para a galera. Então, o que o Daniel falou, eu queria ressaltar um aspecto, que é o aspecto de que a Babilônia, ela foi de verdade um instrumento, vamos olhar para a Babilônia na época do Gênesis, do livro de Gênesis capítulo 11. Ela foi um sistema que Satanás usou para tirar o homem do foco e do propósito. A partir daí, ela criou uma série de elementos religiosos que foram contaminantes para a verdadeira fé. Por exemplo, nós temos a Pessah, que é a Páscoa judaica, que simboliza o quê? Simboliza a saída do povo de Israel debaixo da mão poderosa de Deus, que mandou as pragas e a libertação do Egito. Mas se você pensar na Páscoa que foi introduzida no meio do cristianismo, contaminando a verdade, por que você hoje tem uma Páscoa que... da onde vem o coelho? Da onde vem os ovos? Isso vem da época de Semíramis, lá na Babilônia. Porque Tamuz, o filho dela, foi por uma caçada de javalis e foi morto, e ela então teria jejuado por 40 dias, e quando ele ressuscita, ela faz uma festa, celebra, trocam ovos, e este tipo de Páscoa, né, que foi celebrada na época, passou a ser introduzida até no meio da igreja. Pois é. Então você vê o que é a Babilônia. A Babilônia é um sistema que se infiltra no meio da verdade para desviar a verdade. Então, não é simplesmente uma corrupção financeira, é uma corrupção espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque para que o anticristo possa efetivamente estabelecer algo novo, ele vai ter que talvez usar ou levantar questionamentos dentro, por exemplo, da fé judaica. Dizendo, olha, tem corrupção aqui, precisamos acabar com isso. Dentro da igreja cristã, talvez tanto da igreja católica quanto das evangélicas. Olha como isso tudo é corrupto. Para então, e dentro do próprio islamismo também, para poder trazer uma nova religião que seja sincrética.
Então, eu creio que o que nós estamos vendo aqui é o que o Daniel falou, que é totalmente verdade, é o próprio anticristo que vai destruir o sistema religioso da época, seja ele qual for. Na época da novela Record, que passou no 7, né, a novela Apocalipse que passou na Record, eles fazem isso. O anticristo era um camarada de uma linhagem italiana, segundo eles, eu não estou nem dizendo que eu concorde com isso, mas o falso profeta era um papa, que foi contra a própria Igreja Católica. Entendi. Entendeu? Então, assim, o que eu penso é que o anticristo vai fazer é que ele vai gerar o caos, ele pode aproveitar de todas as coisas que venham a aparecer e em nome de uma limpeza, seja no meio governamental, seja no meio da economia, seja no meio da religiosidade, ele vai dizer, ó, nós vamos ter que acabar com tudo isso, porque isso é corrupto e porque isso precisa de uma nova moralidade que nós vamos criar, e ele vai ter o apoio não só de 10, porque ali 10 chifres são, na verdade, 10 etnias. Porque muita gente no passado dizia, não, essas 10 nações é a comunidade europeia. Não, mas a palavra etnos, que é traduzida por nação, muitas vezes também se refere a etnias. Então você pode ter, por exemplo, Portugal e Espanha como uma etnia só, os anglicanos, você pode ter os alemães, os nórdicos, quer dizer, pode ser um grupo muito maior dentro de 10 etnias que vão dar a força para esse sistema do anticristo, para destruir a Babilônia. E no capítulo 18... de Apocalipse, que é a sequência, as nações da terra choram pela destruição da Babilônia que vai terminar com fogo. Entendeu? Até os preteristas do Apocalipse dizem que esse foi o incêndio de Roma, que Nero teria provocado para culpar os cristãos. Só que Nero nunca botou marca da besta, entendeu? Tem uma série de coisas que Nero nunca fez e, portanto, uma visão preterista que o Apocalipse já teria acontecido não faz sentido. Mas eu falei de muitas coisas teológicas aqui para concordar com Daniel que, de fato, esse sistema do anticristo, ele vai ser apoiado, primeiro, em força política que vai receber de grandes nações, que vão se aliar a ele. Vai ser praticamente impossível ser um outsider. E, ao mesmo tempo, um poder religioso e espiritual que vem do mundo espiritual, porque ele vai ter poder para fazer milagres, sinais e maravilhas, e o engano, porque 2 Tessalonicenses 2, que ele citou, Deus fala, porque eles não creram na verdade, eu vos enviarei a operação do erro, para que creiam na mentira. Ou seja, por 2000 anos, Deus tem mostrado para o mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porque as pessoas não aceitaram isso, eles vão aceitar o anticristo. E eles vão invocar o anticristo como seu próprio Deus. Fala, Daniel. Não, é exatamente isso. Eu fico ouvindo aqui o Lamartine e fico viajando na história. Eu gostaria só de colocar uma pimentinha, porque no livro Petrus Romanos, né, quando os autores Thomas Horney e Chris Putnam fizeram várias entrevistas com vários padres, né, sobre essas profecias de São Malaquias, eles encontraram três padres que começaram a falar coisas muito estranhas para eles. Esses 3 padres são o Gui Consomanho, o José Gabriel Funes e o Monsenhor Corrado Balducci. O Gui Consomanho é um astrônomo jesuíta e diretor do Observatório do Vaticano, né? E ele fala muitas coisas assim estranhas. Ele chega a falar sobre alienígenas, né? Coisas assim bem exóticas. O José Gabriel Funes também é outro jesuíta e astrônomo. Ele é o ex-diretor do Observatório do Vaticano, né? E ele também deu várias palestras falando sobre essa questão. Então, os autores do livro Petrus Romanos, que é um tijolão de 700 páginas, falaram, peraí, por que esses jesuítas estão falando negócio de alienígena? E eles começaram a cavucar essa história. E essa história deu origem a um novo livro, que foi um material tão grande que não deu para colocar no Petrus Romanos. Eles colocaram num outro livro chamado Exo-Vaticano. E aí, nesse livro, eles descobrem que os 2 observatórios espaciais do Vaticano estão observando eventos ali no espaço, preparando a chegada
de um salvador do espaço. E eles estão se preparando, né? Eles fizeram em 2009 um evento lá no Vaticano, reunindo cientistas e teólogos do mundo todo, propondo a seguinte ideia: como é que o catolicismo poderia se adaptar ou adaptar a sua teologia se a existência de alienígenas fosse confirmada? Depois que eles fizeram esse evento em novembro de 2019, em janeiro de 2010, a Royal Society, que é a sociedade mais antiga de ciência do mundo, fez também uma reunião com o mesmo tema, né? E esse assunto chama exoteologia, né? Exoteologia pode ser a teologia que os alienígenas acreditam ou como a teologia se adapta a uma eventual comprovação da existência de alienígenas. Isso tem tudo a ver com o que eu creio que o próximo Papa poderá fazer. Baseado nesse livro e nessas investigações, mais uma vez é um livro de 700 páginas, que tem assim quase 1000 notas de rodapé com os documentos citados, tem documentário. Já citei o nome dos padres, tem o outro padre que é o Giuseppe Tanzella Nitti, que também é um cara vinculado ao Opus Dei, é um astrônomo também no Vaticano, e ele diz o seguinte, na entrevista que ele concedeu para os autores nesse livro, ele fala: quando começarem a falar que os alienígenas são reais, a gente não vai precisar mudar a teologia católica. Mas se isso for confirmado e quando isso for confirmado, nós teremos que adaptar a nossa teologia a esse novo conteúdo, para que a nossa teologia continue sendo relevante. E o pior de tudo, é o que eles estão querendo dar como explicação sobre Jesus, os alienígenas. A explicação é muito louca, não sou eu que estou dando, é o que esses padres que eu citei o nome falam, está no livro Exo-Vaticano do Thomas Horn e Chris Putnam. Eles dizem que eles vão dizer que Jesus não foi criado por meio de uma ação do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá e conceberás. Não foi isso. Na verdade, eles vão dizer, já tem essa doutrina toda preparada, que Maria foi abduzida por alienígenas. Esses alienígenas são de uma família real da constelação Sírios e eles inseminaram Maria, misturando o DNA de Maria, que vem da realeza do rei Davi, com o DNA de uma realeza alienígena, e Jesus seria fruto dessas duas realezas concebido numa abdução alienígena. Deixa eu fazer Você uma pode pergunta. falar, pô, Daniel. Oi. Isso tá nesse livro? Nesse livro, Exo-Vaticana, e o que é interessante é você ver até o subtítulo do livro, né? O subtítulo do livro fala sobre o Projeto Lúcifer, porque a lente do telescópio do Observatório do Vaticano no Mount Graham, no Arizona, é uma sigla, né? Que é Light Under, não sei o que lá, Radar, é uma sigla, e a sigla é Lúcifer. O nome da lente que o Vaticano usa no Observatório Espacial do Vaticano no Mount Graham, no Arizona, é Lúcifer. Eu visitei o outro observatório que tem no Lago Gandolfo, né, no Castelo Gandolfo, que é a casa de campo do Papa, né? Eles têm 2 observatórios, um no Lago Gandolfo, nos arredores de Roma, e um outro no Mount Graham, no Arizona. A história é insana, é maluca. Mas a Bíblia diz: examine todas as coisas e retenha o que é bom. Essa história aqui provavelmente é loucura e não vai acontecer nada relacionado a isso. Mas, se o próximo Papa começar a falar que alienígena existe, e que Jesus é fruto de uma relação entre alienígenas e seres humanos, eu já te avisei antes, a lorota que está em cima disso. Não acreditem nessa história, ok? Porque eles estão preparando essa ideia. E poderia essa falsa invasão alienígena viabilizar um governo único global. Como? Como a gente vê no Independence Day. Independence Day, qual que é a história? Ó céus, estamos sendo invadidos por alienígenas. Precisamos acabar com as nossas diferenças e guerras, reunir todas as nações do planeta Terra para a gente lutar contra os alienígenas. Qual vai ser? Ok. Então a gente está fazendo uma confederação dos terráqueos para lutar contra os alienígenas. Quem vai ser o nosso líder? Pode ser o anticristo. Pode ser esse líder global. Então, por incrível que pareça, eu vou pedir a licença para vocês pesquisarem isso depois. Ronald Reagan falou isso para a Assembleia Geral da ONU no final dos anos 80, em 1987, falando que se nós tivéssemos uma invasão alienígena, acabaria com a Guerra Fria, porque União Soviética e Estados Unidos teriam que se unir para lutar contra os alienígenas. Depois, no programa do Jimmy Kimmel, o Bill Clinton falou a mesmíssima coisa: se nós tivéssemos uma invasão alienígena, acabaria as guerras, porque a gente teria que se unir.
E o Paul Krugman, que é professor da Universidade de Princeton, é vencedor do Nobel de Economia, falou a mesmíssima coisa. Quando você tem 2 presidentes e um vencedor do Nobel falando a mesma coisa, você fala, cara, tem coisa aí. Esses caras estão tentando enrolar a gente de alguma forma. Então, é possível, é muito provável, tá? É muito pouco provável, mas é possível, não é impossível, que o próximo Papa seja o Papa que vai receber os alienígenas. Papa Francisco falou várias vezes que se um marciano aparecesse na Terra, ele batizaria. Só que esses outros teólogos, como o Padre Funes e o Consomanho, o que eles estão falando? Provavelmente, se esses alienígenas existem, eles não passaram pela queda original, o pecado original. Então, eles são puros. A gente não precisaria batizá-los, então nós teríamos que aprender com eles.